Salve, salve, acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago os melhores resultados, o melhor tratamento para vocês terem os melhores resultados com os seus pacientes, né? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais da dor lombar, tá? Acho que uma das questões aqui que eu mais recebo de perguntas é justamente, né, a respeito de professor, qual que é o melhor ponto para tratar uma dor lombar, né? Professor, qual que é o melhor ponto para tratar uma contratura muscular que está gerando uma lombalgia, gerando uma lombociatalgia, né? Então, a dor no ciático, qual que é o melhor ponto? Então, hoje eu quero explicar para vocês como vocês podem ter uma visão muito mais ampla do seu paciente e entender ele de uma maneira muito mais profunda. Entendendo todo o processo que acontece com ele, para você fazer a melhor anamnese, para você fazer o melhor diagnóstico e seguir a melhor linha terapêutica para esse paciente. Então, eu sempre faço dicas de pontos aqui, mas as dicas de pontos são para vocês conseguirem associar isso a uma linha terapêutica e não usar pontos isolados. Então é essa a intenção dessa aula de hoje, tá? Então eu vou fixar aqui o tema para nós começarmos, tá? Qualquer dúvida me chame aí, que eu vou respondendo aos pouquinhos, beleza? Quem for chegando já aproveita, compartilha aí com todos os seus colegas que vai ser uma aula incrível. Então, o que nós precisamos entender quando nós vamos falar sobre dor lombar, né? Dor lombar é uma das queixas de dores em consultórios que mais chega, né? Que acomete muitos pacientes. Então, pela nossa própria postura, né? A postura bípede do ser humano, né? De trazer, então, toda a musculatura paravertebral, toda a musculatura de posterior de corpo, né? De posterior de perna, coluna, tudo para trazer o ser humano para a postura ereta, nos gera um processo de acometimento aqui em toda a coluna. E o que eu vou falar aqui, ele não vai servir apenas para a coluna lombar, vai servir para qualquer alteração de coluna e mais ainda, você vai poder fazer essa correlação em qualquer patologia, tá? Então vai ser bem interessante aqui mesmo a forma como eu vou trazer para vocês. Então, quando nós vamos falar de patologias, nós precisamos entender que por trás de uma patologia existe um padrão de desequilíbrio energético que nós avaliamos como acupunturistas. E por trás de um padrão de desequilíbrio energético existe um padrão de desequilíbrio emocional que nós também vamos avaliar se nós quisermos ter os melhores resultados com o nosso paciente, tá? Então, só para ficar bem entendível aqui, nós temos então sempre uma patologia. Aqui hoje nós vamos falar então a respeito da dor lombar. Tá? Que é uma queixa muito comum nos nossos consultórios, tá? Mas, para a gente tratar a dor lombar, se nós quiséssemos apenas tratar a dor lombar do nosso paciente, um tratamento emergencial, curto prazo, diminuir dor, seria muito fácil. Bastaria nós fazermos um tratamento local aqui para a dor lombar, né? Pegaríamos, por exemplo, uma craniopuntura de Yamamoto, que tem resultados incríveis no bloqueio de dor. Buscaríamos fazer uma eletroestimulação local, tá? Então poderíamos pegar ali as vértebras, né, acometidas e fazermos, né, uma eletroestimulação. Então, por exemplo, o paciente está com acometimento aqui, entre a L2 e a L3, então a gente coloca uma agulha lateralizada, 2 dedos pegando o meridiano da bexiga, tá? No nível superior mais uma agulha, no nível abaixo mais outra agulha, tudo bilateral, e fazemos a ligação com eletroestimulação. Tem resultados incríveis para o tratamento da dor. Então temos diversas formas para tratar dor. Podemos usar laser, stipper, para quem gosta do magneto, usar o magneto, spiral tape. Então, existem inúmeras formas, tá, de nós tratarmos o nosso paciente, tá, ali nas suas questões de curto prazo, na sua queixa principal. Tá? E aqui, então, nós poderíamos usar tudo isso. Tá? Tudo isso. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que, além de tudo isso, que é um tratamento mais emergencial, no curto prazo, nós temos que fazer uma avaliação.
para entender como está por trás. E a partir dessa avaliação, nós vamos fazer um diagnóstico. E esse é um diagnóstico energético. Que nós vamos avaliar, então, os padrões de desequilíbrios desse paciente, que é o que eu vou falar aqui hoje também. Tá? Então, vamos entrar nos padrões de desequilíbrios energéticos. Então, se nós formos avaliar o nosso paciente, nós temos então aqui, né, os 5 movimentos. E nós podemos fazer um diagnóstico energético, né? Fazer um diagnóstico energético através de padrões de desequilíbrios. Então, para a gente fazer isso, eu gosto de trazer a interação de qual energia que cada um dos 5 movimentos ou dos 5 elementos coordenam. Tá? Então vamos lá. Qual que é a energia que o fogo coordena? Não é a energia Yang? E a energia Yang, ela não gera calor? Então qual que é a energia? A energia Yang é o calor. O coração, quando bombeia sangue, ele transforma essa energia mecânica aí da fração de ejeção do coração, né, no impulso de sangue que bate na parede elástica do vaso sanguíneo, distende ela, transformando isso em calor. É o que aquece o organismo. Essa é a energia Yang. Por isso que se o coração entrar em falência, nós perdemos essa efetividade dessa temperatura corporal e aí o corpo resfria e traz a morte. Porque não está tendo mais a circulação sanguínea, não está tendo mais nutrição de todas as células. Show? Então, o elemento fogo coordena a energia Yang, tá? Em especial, a energia Yang sendo transformada em calor. Porque a energia Yang gera o movimento do sangue e o movimento do sangue dissipa calor para todo o organismo. Tá? Então essa é a energia do fogo. Qual que é a energia da Terra? A energia da Terra vem pela alimentação, pela matéria-prima, uma energia mais densa. Então nós temos energia Yin. O elemento metal, ele capta o oxigênio e elimina o CO2, ele faz limpeza, então ele coordena a captação da energia Yang. E ele pega essa energia Yang, então transforma ela em energia Xie e elimina ela. Então ele pega o oxigênio, absorve o oxigênio, pega o gás carbônico ali de resíduos celulares e manda para fora, elimina. Pega a nutrição dos alimentos, tá? Pega aquilo que ele vai absorver, aquilo que ele não vai absorver, ele transforma em bolo fecal e elimina através das fezes. Show? Quem tem sempre o corpo frio, pele frio, tem deficiência de Yang? Sim. Tem deficiência, não está gerando o calor certo. Ou então o calor não está chegando em determinadas regiões. Pode ser que as mãos e os pés sejam frios. Se as mãos e os pés forem frios, isso pode gerar um acometimento também por uma estagnação de energia e deixar determinadas regiões com deficiência de energia Yang. Por isso que o ser humano é tão complexo. Por isso que não dá para selecionar apenas pontos para patologias específicas. Certo? Compreendem? Ah? E qual que é a energia da água? A energia da água é a essência. É a energia Jin-Chi. É a energia ancestral. Certo? É a energia ancestral. Essas são as energias que cada um coordena. E a madeira? Qual que é a energia que a madeira coordena? Me respondem aí. Qual que é a energia que a madeira coordena? Vamos ver se vocês estão pegando a linha de raciocínio. O elemento fogo coordena energia Yang, o calor, tá? O elemento terra coordena energia Yin. O elemento metal coordena energia Yang, né, do oxigênio. O elemento água coordena a essência, a energia ancestral. E a madeira coordena o sangue. Perfeito.
Perfeito. Então, se nós temos essas energias, cada um desses movimentos geram uma alteração energética, que vai ser o padrão de desequilíbrio energético de cada órgão e cada víscera, que vai ser o padrão de desequilíbrio energético de cada movimento, Show? Olha aqui o nível que nós vamos chegar para essa aula, tá? Então, o fogo, o excesso de calor, né? O excesso de energia, tem como nós gerarmos pouco calor? Não, se nós geramos pouco calor, nós vamos ter um outro padrão que é de frio. Então, o calor, tá? O calor, ele se desequilibra por conta de um excesso de calor. É o padrão de desequilíbrio do elemento fogo. Padrão de desequilíbrio do elemento fogo. Excesso de calor. Tá? A energia yin, ela é mais densa, ela é mais pesada. Então, quanto mais densa ela fica, quanto mais pesada ela fica, mais estagnação ela gera. Então, o padrão de desequilíbrio da Terra é uma estagnação de yin. Estagnação. Olha, quem tem muito suor alterado tem deficiência de yin? Não necessariamente. Quem tem muito suor pode ter excesso de energia yang, que aí o excesso de energia yang faz com que o corpo libere suor para trazer a diminuição dessa temperatura. Pode ter por deficiência de yin, então vai depender de outros fatores associados, tá, Maria? Show? Não dá pra gente cravar que é um padrão de desequilíbrio único. Certo? Então o elemento terra se desequilibra por uma estagnação de energia. O elemento metal, ele se desequilibra por uma deficiência. Por quê? Porque a energia yang, ela precisa de ser captada. Ela precisa de ter a captação de oxigênio para limpar, para mover, para gerar movimento. Tá? Então, se ela não gera, ela gera um padrão de deficiência. Deficiência de energia yang chi. E a deficiência de energia yang chi gera a frieza do metal. Desequilibra o metal. Por isso que o metal, né, em desequilíbrio, ele é muito frio, ele é muito rude, ele é muito rígido. Pode ser rígido com ele mesmo e rígido com outras pessoas. Olha que interessante. Olha que incrível esse padrão. Que nós podemos pensar não só no padrão de desequilíbrio energético, mas também no padrão de desequilíbrio emocional. E a água? A água vem da essência. E a essência, né, a energia ancestral, a essência Yin, ela não aumenta a quantidade. Nós podemos apenas melhorar a qualidade dela. Então nós não conseguimos aumentar a quantidade. É um pacote de energia que nós recepcionamos no momento da concepção, quando temos a junção do espermatozoide com o óvulo, nós já temos esse pacote de energia formado. E esse pacote de energia formado, então, é que vai determinar, né, essa quantidade de energia, de essência que nós vamos ter durante toda a vida. Então não tem como ela ficar deficiente. Ela vai sendo desgastada. E quanto mais desgastada, mais ela vai ficando insuficiente. Vai sendo desgastada, vai sendo consumida. E o sangue da madeira? O sangue, ele precisa nutrir todas as células. Todas as células nossas precisam de sangue. Inclusive as próprias artérias e veias que coordenam, que passa sangue por elas, têm microvasos que nutrem essas células. Então, do elemento madeira, o sangue, ele precisa estar em todas as direções. Ele precisa de um livre fluxo. E o livre fluxo de energia, então, gera um processo de regularidade do sangue. Só que se ele entra em padrão de desequilíbrio, ele vai ficar o quê? Irregular. Irregularidade de sangue.
Show? Fez sentido aí os padrões de desequilíbrios? Que agora eu quero mostrar para vocês como vocês vão associar isso dentro da dor lombar. Show? No caso de paciente com úlcera venosa, os membros inferiores são gelados, o sangue não circula. Exatamente. Tem uma estagnação de energia que fez com que as válvulas do vaso sanguíneo não conseguem, né, gerar um processo de nutrição exata, de retorno venoso, que não gera uma boa nutrição. Pode gerar, então, uma úlcera venosa. Se não circula direito, existe um padrão de desequilíbrio, de irregularidade de energia, de uma estagnação de energia com irregularidade de energia. Se não circula, não gera movimento. Se não gera movimento, não gera calor. Olha só ele. Esse caso é interessante porque ele já pega um padrão de desequilíbrio de 3 movimentos. Então, uma estagnação de energia que não deixa circular. Se não circula, gera irregularidade. Se gera irregularidade, não gera calor. Gera, portanto, frio. Show? Fez sentido? Olha que interessante. E as patologias vão ser desta forma. As patologias vão ser dessa forma. Vai acontecer tudo dessa forma. Por quê? Porque nós somos seres complexos. Nunca você vai chegar com um paciente com dor lombar que ele vai estar puramente em padrão de desequilíbrio do elemento água. Se fosse assim, era muito fácil tratar os nossos pacientes. E não é fácil, mas é extremamente gratificante. Porque quando você consegue entender isso e que você vê a complexidade do caso e você entende os padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais, isso vira uma chave na sua mente para você fazer um tratamento de forma muito mais efetiva. Então, aqui nós vamos ter os padrões de desequilíbrios energéticos. Os padrões de desequilíbrios energéticos. Certo? E aí, nós precisamos entender que esses padrões de desequilíbrios energéticos, eles, assim como os elementos, se interagem por 2 leis. Uma lei de geração, uma lei de dominância. Uma lei de geração, uma lei de dominância. Opa. Uma lei de geração, uma lei de dominância. Que é o que a gente falou aí sobre a úlcera venosa. E se a gente for mais, por exemplo, uma esteatose hepática. O que é uma esteatose hepática? É uma gordura no fígado, né? Olha a estagnação de energia da Terra. Gordura no fígado, que vem, altera a função do fígado, gerando uma alteração de forma. Essa alteração de forma impede também a circulação de sangue, gerando irregularidade de sangue, que gera um processo inflamatório, excesso de calor. Excesso de calor. Tá vendo que se você entende isso, você vai conseguir entender toda e qualquer patologia? Toda e qualquer patologia. E aí, nós vamos entrar agora, inclusive, na dor lombar. A lombar, ela é nutrida pelo elemento água. A lombar, ela é nutrida pelo elemento água. E a nutrição pelo elemento água não quer dizer que apenas vai ter desequilíbrios do elemento água. Porque cada um desses órgãos e vísceras nutre uma determinada estrutura. Então, o fogo nutre os vasos sanguíneos. Olha a importância de entender fisiologia energética. O elemento terra nutre os músculos. O elemento metal nutre os ligamentos. O elemento água nutre os ossos. E o elemento madeira nutre os tendões. Então, se o seu paciente chega com dor lombar, com uma dor lombar, ele pode ter, então, um padrão de desequilíbrio do elemento água que resfria as energias. A insuficiência deixa a energia fria.
Se deixa a energia fria, não consegue gerar uma nutrição. Então, se ali na coluna começa a chegar energia fria, a musculatura vai fazer o quê? Vai contrair. Contrair para quê? Para gerar calor. E quando gera calor, ele vai, então, tentar corrigir um padrão de desequilíbrio de frio. Então, se o frio vem, contrai a musculatura, pode gerar uma dor lombar. Desequilíbrio puramente do elemento água, por conta de um frio interno. Que aí depois nós ainda vamos falar sobre as questões emocionais, como insegurança e o medo. Show? Mas se fosse assim, seria muito lindo. Era fácil. Mas não é puramente assim. Por quê? Porque nós podemos ter também um padrão de desequilíbrio, de estagnação de energia. O paciente come muitos alimentos doces, muitos alimentos calóricos, muita massa, que gera muita energia yin. E a energia yin da Terra gera uma estagnação de energia lá na região lombar. Lá na região lombar. Gera uma estagnação de energia lá na região lombar. Tá? E isso gera uma contratura muscular. Gera uma contratura muscular. Então nós podemos ter uma contratura muscular por uma síndrome de frio ou por uma síndrome de estagnação de energia. Que a energia não circula, contrai a musculatura. Se for ali na região lombar, um acometimento dos músculos, uma contratura muscular interferindo, gerando uma dor lombar. Ah, professor, mas só os dois podem estar acometidos? Não. Olha que interessante, porque se o seu paciente tem um padrão de desequilíbrio do metal, se ele não tem uma boa respiração, é um paciente sedentário, que não respira direito, um paciente que tem um padrão de desequilíbrio respiratório, um paciente mais idoso, com DPOC, por exemplo, que ele não tem umas trocas gasosas tão efetivas como um adulto jovem sem alteração do pulmão. Então isso dificulta a respiração, a limpeza que é feita através do pulmão. Então ele capta menos oxigênio. Se capta menos oxigênio, chega menos oxigênio ali nas células. Se chega menos oxigênio nas células, né, não tem uma efetividade na contração muscular. Então, a energia yang vinda do oxigênio, da respiração, não nutre muito bem a musculatura, podendo gerar uma flacidez muscular. E uma flacidez muscular também ali na lombar pode gerar um acometimento da nutrição energética dos músculos, gerando fraqueza muscular, que também pode desequilibrar, essa fraqueza muscular pode desequilibrar a articulação, os ossos ali da coluna lombar, gerando um processo de dor lombar. Olha só que interessante. Que agora nós vamos combinar as síndromes, podendo ter combinações de síndromes. Por isso que não existem pontos específicos para você trabalhar uma dor lombar. Tá? Nesse caso eu deveria tratar o elemento terra por ser que domina a água. Calma que a gente vai entrar nas linhas de tratamento. Mas o que vai determinar vai ser esse diagnóstico. Se for uma estagnação de energia gerando uma contratura muscular, terra e água. Terra e água. Tá? Muitas vezes o paciente relata melhora quando começa a movimentação ao acordar. Justamente por isso, ficou muito tempo parado. Ficou muito tempo parado. Gera estagnação ou gera fraqueza. Tá? Artrites reumatoides, patologias reumatológicas, que pode acometer também a coluna, síndromes de frio. Então o paciente acorda mais travado, com mais dores, e conforme ele vai movimentando, vai gerando calor, vai gerando nutrição. Melhora os padrões de dores. Show? E se for uma alteração do elemento madeira? Então o sangue não está circulando, não está nutrindo, não está levando nutrição para todas as células.
Então, se for um sangue mais denso, pode gerar estagnação e gerar contratura muscular. Se for um sangue com deficiência, uma deficiência de sangue, um paciente anêmico, também pode gerar o mesmo processo de baixa nutrição e gerar flacidez muscular. Um acometimento de dor lombar por um acometimento de um padrão de desequilíbrio da madeira. E aí nós trataríamos como? Madeira e água. Porque está interferindo lá. Ah, professor, e se tem uma contratura muscular por muito tempo que começa a acometer os ossos, começa a acometer a articulação ali da coluna? Olha o elemento terra interferindo na água. Tá fazendo sentido para vocês aí a compreensão de todo esse processo? Que uma simples dor lombar pode vir de diversos desequilíbrios energéticos? Podem vir de diversos desequilíbrios energéticos. Opa! Podem vir de diversos desequilíbrios energéticos. Olha só. Tratando hérnia de disco em jovem, fiz eletro e tudo que podia. Só na terceira sessão fiz protocolo de inteligência emocional da água. Ela melhorou muito. Antes disso não tinha tido melhora. Olha que incrível. Porque a gente ainda vai chegar nisso, né, Fernanda? Que é o tratamento das emoções. Que aí é o que vai gerar o padrão de desequilíbrio energético. Olha o quanto cada um desses elementos pode interferir na água gerando a dor lombar. E aí, se eu falar para vocês que R3 com bexiga 60 é a melhor combinação de pontos para a dor lombar, vai funcionar para todo mundo? Não. Porque vai ter paciente que vai precisar usar BP6 com BP9 mais R3. E quando é hérnia de disco na lombar? Hérnia de disco já tem um acometimento, né, da articulação. Então, pode ser uma estagnação que está gerando contratura muscular e comprometendo os ossos. Pode ser puramente o frio que contraiu a musculatura e está interferindo nos ossos. Pode ser o sangue que não está conseguindo nutrir a lombar e gerando uma instabilidade, gerando uma hérnia de disco. Pode ser uma baixa nutrição do elemento metal que não nutre, deixa o músculo flácido, também gera uma instabilidade, gera a hérnia de disco. Pode ser um processo inflamatório que está tendo ali por uma artrite reumatoide que está acometendo o disco, gerando também uma hérnia de disco. Tá vendo? Qualquer patologia nós podemos fazer a mesma correlação? A mesma correlação? Então, dito tudo isso, nós entendemos que o diagnóstico energético ele é fundamental para nós seguirmos uma linha terapêutica mais eficiente. Mais do que isso, vai ter aqui um padrão de desequilíbrio emocional por trás. Por trás. E aí, agora vai fazer a grande virada de chave para vocês. Usei bexiga 60, bexiga 40, R3, pontos Shu, eletro, crânio e nada. Tratei as emoções e melhorou. Por quê? Porque é o que acontece agora. No caso de gestante com dor lombar, seria as emoções? Também estão interferindo. Também. Mas a mulher, além das emoções, a mulher gestante, ela tem um deslocamento do centro de gravidade para frente que acaba comprometendo então ali uma anteroversão pélvica, gerando uma hiperlordose lombar que compromete ali a lombar. Tá? Mas emoção também. Tá? E aí nós temos aqui a insegurança e o medo, que vai fazer o quê? Resfriar as energias, gerando um padrão de desequilíbrio, de insuficiência, de desgaste da essência, acometendo os ossos. Aí nós vamos ter um padrão de desequilíbrio, de preocupação, que gera uma estagnação de energia, contrai a musculatura e também pode interferir nos ossos, gerando uma hérnia de disco, por exemplo. Nós podemos ter, então, uma tristeza, uma insatisfação, dificultando a captação de oxigênio, atrapalhando a respiração, diminuindo a nutrição muscular, gerando uma flacidez muscular, que também pode gerar uma dor lombar. Nós vamos ter uma
frustração, uma raiva, uma mágoa, um rancor, que também pode gerar uma irregularidade do sangue, com a ascensão da energia yang, que não vai nutrir a musculatura lombar, podendo gerar contratura ou flacidez, que também vai gerar uma dor lombar. Nós podemos ter um excesso de ansiedade, que vai consumir a água, alterando a musculatura e a nutrição óssea ali da coluna lombar, gerando um padrão de dor. E mais do que isso, a grande mensagem que eu quero deixar para vocês: essas emoções, elas são a parte da raiz do problema. Essas emoções vão gerar esses padrões de desequilíbrios que nós falamos. E esses padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais vai gerar a patologia. Nesse caso aqui estamos falando da dor lombar, mas pode sim ser um comprometimento de enxaqueca, uma tendinite de ombro, um esporão de calcânio. Tudo isso está extremamente interligado. Uma emoção gerando um padrão de desequilíbrio energético, gerando uma patologia física. E aí, né, a grande mensagem que eu quero deixar é justamente essa, que o ser humano, na sua mais complexa interação mental, consciencial, temperamental, pode gerar um complexo de emoções que vão gerar uma patologia física. Então, por exemplo, olha só, uma hipótese. Um excesso de ansiedade gera um excesso de preocupação, que vai gerar um excesso de estagnação de energia, que vai contrair a musculatura e interferindo nos ossos, gerando uma hérnia de disco, trazendo uma dor lombar. Faz sentido para vocês? Aí, você vai atender um segundo paciente com dor lombar. Mesma idade, irmão gêmeo do outro, mesma idade, nascido do mesmo pai, nascido da mesma mãe, tiveram sempre as mesmas alimentações, vestiu as mesmas roupas, todo o processo, igualzinho, gêmeos idênticos. E em uma questão hipótese, gêmeos idênticos que tiveram todas as mesmas emoções, que viveram as mesmas coisas. Lógico, é uma hipótese. Mas vamos colocar gêmeos, tá? Um tem ansiedade, que gera preocupação, gera estagnação, compromete a dor lombar. O outro gêmeo, ele também chegou com a mesma dor lombar, a mesma intensidade de dor, no mesmo nível de alteração. Mas ele está frustrado, ele está com raiva. E a raiva gera, então, alteração do sangue, não nutre a musculatura, não nutre os músculos ali da terra, gera uma ascensão da energia em ti, gera um processo inflamatório, gera uma ansiedade. Essa ansiedade consome a água, gera uma dor lombar, pode gerar uma hérnia de disco. Gêmeos, mas com padrões de desequilíbrios diferentes, com alterações emocionais diferentes. O mesmo tratamento vai funcionar para os dois? Não! Por isso que eu falo e bato na mesma tecla que anamnese, fisiologia energética, diagnóstico energético e emocional são pontos primordiais se você quiser ter os melhores resultados com seus pacientes. Insuficiência pulmonar, sempre com falta de ar, inclusive usa bombinhas. Nesse caso, o elemento metal. Me explica o que pode estar acontecendo. Vários fatores. Tem que avaliar. Por não estar respirando direito, pode ter um comprometimento da energia anti, não nutre, tende a ter mais flacidez. Mas essa insuficiência pulmonar pode ser por uma alteração de forma dos alvéolos pulmonares, que gerou ali uma alteração de forma no elemento metal. Olha a alteração de forma do elemento metal. Estagnação de energia nos alvéolos.
Elemento metal, elemento terra interferindo no metal, gera insuficiência pulmonar. Show? Pode ser uma preocupação gerando uma insatisfação. Ou pode ser uma insatisfação que gerou uma estagnação de energia. Pode ser uma insatisfação que gerou a estagnação de energia e gerou a insuficiência. Por isso que sempre devemos avaliar os nossos pacientes. Por isso que sempre devemos avaliar os nossos pacientes. Show? Vamos lá? Aqueles gêmeos agora são trigêmeos. Com a mesma característica. Só que esse trigêmeo, o terceiro filho, ele está num nível de insatisfação e de tristeza muito grande. Que não está nutrindo os músculos, gerando flacidez, gerando um desequilíbrio na lombar. Tá vendo? Que não dá pra gente fazer um fechamento nesse processo. E o caso de insuficiência renal, a mesma coisa. Essa insuficiência renal foi por perda da forma ou perda da função? Se teve alteração de forma, tem o elemento terra associado. Se teve só alteração da função, o elemento metal e o elemento fogo pode estar interligado. Por isso que o diagnóstico vai ser importante. Por isso que avaliar a língua e entender quais são os padrões de desequilíbrios da língua vai te direcionar nesse processo. Nesse processo. E olha que interessante, mesmo quando perde a função, a forma pode alterar. Muitas pessoas, quando o rim diminui a função, ele começa a diminuir o seu volume. Por quê? Porque não tem função, ele perde estrutura física. Ah, professor, mas a Fernanda, que é aluna do curso de inteligência emocional, falou que foi tratar um paciente com dor lombar, fez craniopuntura, pontos sistêmicos, eletroestimulação, pontos CHU e não teve resposta. Por que quando ela usou a linha terapêutica de inteligência emocional melhorou? Porque quando a gente segue a linha terapêutica de inteligência emocional, nós estamos acessando as emoções através de um ponto de vasos maravilhosos. E esse ponto, então, ele vai interligar como se fosse uma chave fechadura, como se fosse uma senha, um código de uma senha de um cofre, tá? Que vai acessar a maior preciosidade que é lá dentro, que é o reequilíbrio energético e emocional do paciente. Então nós acessamos as emoções para fazer esse reequilíbrio emocional. Depois nós vamos usar um ponto de tratamento, que é um ponto que corrige o padrão de desequilíbrio, excesso de energia Yang, estagnação de energia Yin, deficiência de energia Yang, insuficiência de essência ou irregularidade de sangue. Nós vamos usar um ponto que reequilibra a energia. E depois nós vamos usar um ponto de domínio que domina quem? As emoções. As emoções específicas de cada um dos movimentos. Então, aqui nós estamos fazendo um reequilíbrio, um acesso ao sistema nervoso central que vai gerar um acesso às emoções, uma correção do padrão de desequilíbrio que gera um domínio daquela emoção. Isso vai gerar um autoconhecimento, uma autorreflexão a respeito daquela emoção que está gerando o processo. E esse autoconhecimento vem através de uma reverberação, possivelmente, na qual o paciente consegue perceber através das sensações do corpo dele que aquela emoção é a parte da raiz do problema dele. E quando ele consegue, sem eu falar nada, ressignificar isso, ele consegue ter o melhor resultado. Por isso que a linha terapêutica de inteligência emocional consegue trazer tantos resultados para os nossos pacientes. Porque nós estamos fazendo um tratamento completo, não só na parte emocional, mas na parte energética. E por isso que, quando nós conseguimos esse autoconhecimento, essa ressignificação das emoções, através de usar apenas agulhas, nesses pontos específicos que vão estimular o neocórtex e o sistema límbico para promover esse autoconhecimento dessas emoções, nós temos inclusive uma correção de uma patologia, de uma dor.
porque nós estamos fazendo um reequilíbrio geral no nosso paciente. Faz sentido isso para vocês? Essa aula ajudou vocês a entender melhor os pacientes de vocês? Se sim, manda a cabecinha saindo fumaça aí. Deixa eu entender se valeu a pena ou não trazer esse tema, que tem tantas perguntas diariamente no meu direct. Show! Vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Tá? Então, vou tirar foto do quadro e postar lá no canal do Acupunturista no Telegram. O link está na minha bio. Tá? Se você tem interesse em fazer parte das próximas turmas do curso de Inteligência Emocional, me mande um direct que eu te coloco na lista de espera para uma possível próxima turma. Tá? E qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Tá? Que bom que eu ajudei de alguma forma, que eu trouxe algo que faz tanto sentido para mim e que mostra o quanto nós podemos, né, trazer resultados para os nossos pacientes, mas para isso nós precisamos entender de anamnese, de fisiologia energética e de diagnóstico energético. Por quê? Porque a seleção dos pontos de acupuntura é só a ponta do iceberg. Você precisa entender o seu paciente no seu temperamento, na sua consciência, na sua emoção, nos seus padrões de desequilíbrios energéticos. Só assim você vai saber usar a linha terapêutica de forma mais efetiva. Show? Maravilha, André. Muito, professor. Ajudou para a prova, Regina. O seu elemento fogo é fogo. Exatamente. Energia yang aqui em alto nível. Tá? Nossa, que incrível essa aula, André. Maravilha, tá? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Quinta-feira é feriado, não faremos o Café com Acupuntura, mas semana que vem eu retorno com o nosso Café com Acupuntura, terça e quinta, às 8 horas da manhã. Aguardo vocês, qualquer dúvida... Desculpa. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Sintam-se todos abraçados e feliz Dia das Crianças para todas as crianças que existem dentro de nós. Semana que vem estamos de volta. Quem quiser entrar para a lista de espera do curso de Inteligência Emocional, vai lá no meu direct, me mande uma mensagem que eu te coloco lá, tá? Dá para assistir essa aula de novo, subo ela aqui para o Instagram e também para o YouTube, tá? O YouTube, canal do Acupunturista, você não deixa de seguir lá também, porque posto vídeos diários lá também. Um grande abraço para vocês e até qualquer momento. Tchau, tchau, pessoal!